Deixa estar assim rodando aquele. Muito bem. Então, reforço aqui o bom dia, já quase boa tarde para vocês, dia 7 de julho de 2021. Estamos aqui com o nosso grupo de estudos de semiótica literária, né? Nosso ramo do semiótica, não é? Então, muito bem, gente. Eu recomendo, então, quem vai chegando e tal, sempre dá um oi no nosso bate-papo, tá bem? Para que se registre a sua presença, que é importante, tá? Para que a gente tenha uma noção de como é que está a frequência, valorizar isso, né? Então, hoje estamos dentro de uma meta geral, né, de observar aplicações da semiótica discursiva para o texto literário, em algumas etapas, né, do desenvolvimento do projeto semiótico. Então, nós estamos aqui com o conto, né? Já vimos a literatura de cordel, agora estamos observando o conto, e o conto Desenredo, né, de Guimarães Rosa, é o que está aqui em destaque, né, no estudo feito. É um estudo que se propõe como didático, tá? E interessa que a gente faça, né, esse acompanhamento, né, da sequência didática proposta por Diana Luz Pessoa de Barros, tá certo? Então, naquele primeiro momento, né, que nós começamos pelo texto, eu espero que vocês tenham lido, né, o conto. É porque é curtinho, ele está no finalzinho lá do artigo, né? Então, é de poucas linhas, tá? Então, porque às vezes a análise assim vai se pormenorizando, né? E ela vai talvez até ampliando também. A gente fica até pensando que é uma narração muito longa. Não, é curtinha, tá certo? Então, como a gente tinha visto no começo, né, ela faz essa proposta por exemplo, estabelecer, né, uma análise, né, priorizando o nível narrativo do percurso gerativo do sentido, certo? Então, muito bem. Assim, é muito comum também que se faça primeiro uma entrada, né, por elementos que são apresentados, né, na manifestação do texto, né? A gente vai observando palavras e tal, e a partir dali nós vamos a uma primeira abstração que tende a captar, né, uma certa sequência semântica, né, que são as isotopias temático-figurativas, tá certo? A gente também percebe o modo de contar, né, que é a sintaxe discursiva. Então, a semântica discursiva, temas e figuras formando isotopias, né, e assim o modo de contar, tá? A colocação em discurso, né, assim, então vão constituir a camada mais superficial, mas já, gente, né, no plano do conteúdo, sempre lembrando, né, nós estamos trabalhando sempre no plano do conteúdo. Então, ali se forma, né, o nível discursivo. Normalmente, essa é a entrada mais comum, tá certo? Então, o que ela faz? Ela busca a camada ainda mais abstrata, que é o nível narrativo, certo? Em que nós encontramos, né, gente, o estudo de uma teoria, né, a aplicação de uma teoria actancial, certo? A relação do sujeito com objeto. Normalmente nós temos situações de busca, não é? Ou então de estado, né, de perdas, né, de aquisições e tal, e, digamos, também as sequências contratuais, né, a questão das competências, como tudo isso é modalizado e tal. Então, há um estudo que eu gosto muito de fazer analogia, como se, nesse nível narrativo, nós temos o esqueleto, tá? O esqueleto, né, desse corpo, né? Já o nível discursivo, não, ele já preenche, né, essa camada mais abstrata, né? E claro que existe um nível mais ainda profundo, que é o nível fundamental, em que ocorre a categorização, certo? Quando a estrutura elementar é apresentada em polos, né, contrários, tá certo? E que assim, vão já expressar uma preferência, tá, do ponto de vista, né, do que é colocado em discurso, dos valores, da sensibilidade do que é colocado em discurso, de modo que esses pares, como vida e morte, natureza, cultura, masculino, feminino, etc., eles tendem a ter um desses elementos contrários valorizado, né, positivamente, o outro não, certo? E isso vai gerando, né,
claro, tá certo, todo um efeito, né, de euforia ou de disforia ao longo de toda essa cadeia e etc. Então, o que é interessante aqui é que ela faz, né, esse corte no nível narrativo, tá? Mas a gente sente que, claro, né, existem passagens de fronteira, né? Mas ela prioriza, tá certo? Então, o que ela faz? Né? Ela entra em acordo, né, com esse tipo de análise, tá certo? Então, ela sinaliza isso na própria leitura, não é? E diz como é que ela fez para examinar o texto. Vocês viram que ela reconhece, tá, uma possibilidade de um recorte, ou seja, aquela manifestação textual, ela não se apresenta, né, como algo gratuito, tá? Ela já é o resultado de uma construção de sentido, tá bom? Eu vou fazer aqui uma pequena analogia, já que nós estamos falando de literatura, e agora já recentemente tínhamos falado do cordel, tá? Só para dar um exemplo assim que é bem tradicional nos estudos da literatura, é quando a gente fala do soneto, por exemplo, tá? Então, o recorte gráfico do soneto, ele diz muito do conteúdo. As regras de construção do soneto lembram isso, né? Como é que eu recorto um soneto? Então, a própria mancha gráfica do soneto já diz sobre, né, o conteúdo que está ali, já convencional. Por exemplo, nos quartetos, tá? Nos quartetos nós temos uma unidade, uma grande unidade de sentido, e nos tercetos uma segunda unidade de sentido. Vejam que um soneto, no sentido mais clássico, claro, da sua construção, desenvolve uma tese nos quartetos, tá certo? Desenvolve aqui uma tese, uma ideia levantada, não é? E nos tercetos, o soneto entra numa solução. Ele entra numa solução, normalmente de algo que seria um questionamento, né? Uma reflexão colocada em tese, e então ela passa para ter uma saída, tá? Busca-se uma saída lógica para o que é proposto nesse primeiro momento, né, da construção. Então, veja, a própria mancha gráfica, né, 4, quer dizer, vai dar mais espaço, né? Evidentemente, nós temos 8 versos dos 14, né, para a construção de uma tese. E os tercetos vão acelerando, tá? Até se chegar a um resultado que a gente espera que seja surpreendente, com a chave de ouro, né? E é tão interessante que as rimas dos quartetos não podem ser repetidas nos terceiros. Quer dizer, a própria manifestação vai confirmar até no nível da rima, do esquema rimático, tá? Que não pode haver a continuidade de sentido, assim, né? Num contínuo do começo ao finalzinho do soneto, ele tem que ser parado, né? Terminou o quarteto, então a gente recorta e a partir daí a gente, né, muda. E a gente nota, gente, a própria figuratividade. Por exemplo, é muito comum nos sonetos o primeiro momento dos quartetos ser mais figurativo, tá certo? Então ali aparecem mais elementos figurativos e depois se parte para abstrações, né? Que são normalmente assim resultantes já da primeira proposta. Então, também a própria seleção lexical e tudo mais, né? Quer dizer, vai se distribuir dessa forma, não é? Então, o recorte é muito importante, né? Então, para que a gente possa perceber que entrada nós podemos dar no texto. E ela, por exemplo, na leitura, ela vai notando um elemento ordenador, né? Ou seja, é uma sugestão já de natureza isotópica, né? Quer dizer, há uma reiteração de sentido que ela nota, certo? Que é o tempo, não é? Então, ela vai percebendo a ordenação que o tempo vai, né? A sugestão de sentido de tempo, né? Vai imprimindo na história. Aí, claro, né? Daí ela começa a perceber os elementos de coesão do texto que marcam essas passagens, né? E começa a recortar. Então, é interessante quando nós fazemos, né, uma análise de qualquer texto, né, que a gente perceba essas possibilidades de recorte, e nunca é excessivo lembrar que no semântica estrutural as duas maneiras, quando a obra é maior, um romance, por exemplo, nós podemos proceder diante do corpus, né, por uma amostragem, né,
que a gente chama de uma extração, né? Pegar pedacinhos, né? E já com base numa concepção isotópica, não é? Então, eu posso pegar um determinado efeito de sentido que me interessa ao longo da cadeia de todos os capítulos, praticamente, né? Capítulos de um romance, não é não? Então, eu procedo por extração, né? Ou então, eu posso fazer o quê? Por eliminação, né? Greimas diz que a gente pode, então, escolher uma parte, né? Um capítulo, um determinado momento, e, a partir dali, estabelecer, né? Possibilidades, né? Que são aplicáveis ao conjunto, né? Que ensinam um pouco sobre a construção desse conjunto, tá? Então, pelo que a gente percebe, entre extração e eliminação, a professora Diana vai proceder por, né, extração, tá certo? Ela vai buscar a ideia de tempo, né? E vai buscar índices lexicais, tá? Que vão mostrando isso, né? Vai mostrando elementos de coesão, e ela faz o mapeamento, ó, da linha, né? Temos aqui essa expressão aqui, desta conexão, esses advérbios, e aí ela vai montando, né, um conjunto, né, de recortes. Então, o texto vai acompanhando esses recortes, tá certo? Bom, então eu vou aqui, assim, agora, buscar aqui o texto, né, da própria, o artigo, tá certo? Para que a gente possa... Então, assim, está aqui, ó, né, as sequências que ela encontra, tá certo? Não é isso? Então, ela vai buscando a noção de tempo, né? Inclusive, ela também é interessantíssimo, né? Ela vai também, assim, colher, né? Assim, determinadas frases, né, que tem, assim, que lembram muito, acho que vocês devem lembrar, os provérbios, né? Aquelas frases, assim, os ditados populares. Veja, por exemplo, o trágico não vem a conta-gotas, né? Claro que isso é reinventado, tá certo? Por exemplo, a bonança nada tem a ver com a tempestade. Aqui ele faz ele dá um sentido parodístico para aquela ideia de que depois da tempestade vem a bonança. Então, ele acaba mostrando a exceção a esta regra. Mas no momento em que, vejam bem, tá? Né, o próprio texto vai, de alguma maneira, né, assumindo um formato, né, pelo menos com essas passagens, essas sequências, essas máximas, tá? Assim, isso vai sendo colocado no texto, né? Então, a gente vai lembrando qual é o papel disso na sociedade, né? Dessas frases, tá certo? Que tem muitas vezes, um efeito. Vejo que elas são frases que indicam, gente, né? Uma espécie de cristalização de uma experiência de uma sociedade, tá certo? Então, quando se diz, por exemplo, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, certo? Isso, obviamente, vai, assim, sintetizar, certo? Determinadas concepções e valores, né, desse mundo. Então, no momento em que ele apresenta isso aqui, ele vai distribuindo, inclusive distorcendo de propósito, não é? Ele está, de alguma maneira, dizendo que valores da sociedade vão entrar aqui como uma linha isotópica muito importante, tá certo? Então, é interessante ele chamar o ditado popular, inclusive para negá-lo. Uma vez que vocês já, né, leram o conto, a gente nota que ele transgride o valor de uma sociedade tradicional, tá certo? Quer dizer, ele, ao mesmo tempo, confirma, mas ele vai se descolando, né, de uma concepção totalmente machista, né, para a relação entre o masculino e o feminino, tá certo? Então, enfim, né, gente? Enfim, esses elementos vão entrar, né, reiterando semanticamente uma discussão sobre os próprios valores que envolvem a relação, né, não é isso? Aqui do casal, tá certo? Então, nós vamos ter, gente, né, o casamento, temos aqui a traição, né? Temos todo um jogo polêmico, certo? E em que os valores, né, muitas vezes de um falso moralismo, são aqui colocados em dúvida, certo? Então, existe, como se percebe, né, uma constituição temática, tá? Uma trama temática. Quando a gente fala em tema aqui, quer dizer,
sob essa figuratividade, tá? Nós vamos encontrando, né, um núcleo assim ideológico, tá certo? Que vai sendo também polemizado nas entrelinhas, tá certo? No que sugere aqui o texto, tá certo? Então vamos ver aqui um pouco da técnica, né? Então a primeira sequência temos uma aquisição secreta, tá certo? Então a ideia da aquisição, gente, é a relação entre um sujeito e um objeto, tá certo? Então nós temos um sujeito e um objeto, ou seja, assim se percebe quando se nota que alguém, né, um sujeito, tem um interesse em alguma coisa ou está buscando alguma coisa, muitas vezes aparece o processo todinho da manipulação, né? Quem é o destinador, tá? Muitas vezes não, tá? Às vezes isso fica implícito, tá certo? Então vejamos bem que é uma aquisição e ao mesmo tempo se coloca numa situação de segredo, tá certo? Então isso remete, né, ao chamado quadrado veriditório, que é proposto, né, por Greimas, tá certo? Que estuda, né, os valores de verdade. Isso a gente aplica basicamente, né, assim, eu diria com mais frequência em dois momentos. Primeiro, para se verificar, né, a fidúcia, né, a confiança em relação ao próprio destinador, porque o destinador ele propõe um pacto, né, ele propõe a aquisição de um objeto, né, para um destinatário que pode se transformar ou constituir, né, assim, num desdobramento, um sujeito para buscar aquele objeto, né, ou dele se livrar, se for o caso, né? Então, é evidente que existe aí já uma questão de confiança, certo? Então, se esse destinador não for confiável, certamente, né, não se vai constituir uma sequência a partir daí, tá certo? Ou até pode haver justamente a virada, né? Se constituir aí um antissujeito, inclusive, né? Então, nesse momento, né, é uma verificação, né? E no final também, quando justamente já existe uma sanção também, né, se faz uma avaliação, né, se a conquista foi verdadeira, né, se o objeto é verdadeiro, se o sujeito é legítimo, né? E aí nós temos uma relação entre o ser, né, e o parecer, tá certo? Isso é tão interessante que, gente, mesmo quando a gente pega um texto, né, para ler, certo? E qualquer forma discursiva que você imaginar que se transforme, né, nas mais diversas semióticas, né, de linguagens, certo? Sempre a nossa entrada é pelo parecer. Então, isso é a própria constituição, gente, né, da percepção, né, da cognição que nós podemos ter sobre as diversas coisas. Então, sempre o acesso ao parecer para que a gente chegue a inferir, né, isso é uma construção e depende dos nossos valores, né, das nossas armas, não, do nosso repertório, tá? A gente chega a constituir, tá certo, uma inferência sobre qual é o ser que está por detrás desse parecer, não é? Então, isso é algo muito produtivo, importantíssimo, tá? Em qualquer possibilidade de estudo semiótico, né? Então, aqui, o que seria o segredo exatamente, né? Então, quando se fala em segredo, se nós temos um ser e um parecer, então, se algo, tá, né, efetivamente é. Isso, gente, depende sobre qual é o ponto, em relação a quem? Quem está acreditando, viu? Porque não existe uma verdade absoluta, tá? Então, tomado um ponto de vista em termos de constituição de valor, certo? Se, sob este específico ponto de vista, existe algo que efetivamente mas que, né, assim, não parece, tá certo? Então, isso é o segredo. Normalmente, o segredo está do lado positivo, né, do quadrado semiótico, ou seja, há uma negação de um parecer, né, e uma afirmação do ser como algo positivo, a busca, né, de algo imanente, né, assim, algo interior que sustente, né, um valor de verdade, tá certo? Por outro lado, se nós invertemos isso, tá, aquilo que não viu, mas parece, então nós vamos para o outro lado, né, que não seria o segredo, seria aquela situação, né, porque o segredo é o disfarce. E disfarce quem faz, né,
o disfarce nas histórias tradicionais é o herói. Portanto, aquela pessoa, né, que traduz os valores, né, que adere aos valores constitutivos do próprio discurso, né? Tá certo? Mas se for o contrário, né? Se não mas parece, aí nós temos, né, uma mentira, tá certo? A mentira é isso, tá? Ela parece uma verdade, mas não é, não é? Então está do outro lado a mentira, tá certo? E a mentira nas narrativas, né, as narrações, no caso, tradicionais, certo? Ela tende a ser o quê? Desmascarada, não é? É isso? Veja as novelas mexicanas, né, nos últimos capítulos, que vão dar nisso daí, tá certo? Então, mas, né, tá lá o Homero também fazendo a mesma coisa, tá certo? Então, bom, se algo e parece, verdadeiro, né? E lá do outro lado, embaixo, na base do quadrado, né, em termos de neutralidade, tá? O termo neutro. Se nem e nem parece, então, se nós temos o verdadeiro em cima, temos o falso embaixo. Então, esse quadrado veriditório tem essas lateralidades, né? O ser e o parecer em cima formam, não é, um termo composto, né, que vai ser aquilo que é verdadeiro. E o neutro, do outro lado, nem nem parece, o falso. O deslocamento, tá certo? De negação do ser, tá? E a afirmação do parecer, veja bem, não mas parece, tá? Não mas parece. Então, é porque eu estou aqui sem uma figura, né? Mas dá para vocês imaginarem. Se eu tenho o deslocamento de não ser, tá? E a afirmação do parecer, então, se eu tenho implicação, né? Tá certo? Nesse sentido, então, eu tenho o quê? O lado da mentira, certo? Mas se eu tenho, né, aquilo que não parece, mas então temos o segredo, aquele disfarce, né, que é considerado positivo. Bom, então há uma situação interessante, porque essas aquisições, sobretudo, minha gente, aquisições passionais, né, imaginárias, tá certo? Quer dizer, virtualizações que são feitas, né, muitas vezes na intimidade da pessoa e tal. Então, elas muitas vezes, né, vão produzir, né, fantasmas, né, tá certo? Simulacros, né, e, inclusive pactos, tá, totalmente assim, simulados, tá certo? Uma pessoa apaixonada, por exemplo, ela tem, né, por exemplo, um contrato, e é um contrato, via de regra, imaginário, e ela cobra fidelidade a esse contrato e assim por diante, tá certo? Então, vamos aqui, né, para o caso, né, então você pode dizer que existe aquisição no sentido da relação do sujeito com o objeto, e o segredo é que ela, tá certo? Ela não vai estar para os olhos, né, do julgador social, tá, aparente, tá bem? Então, é algo que é um amor, por exemplo, segredo, né? A pessoa ama, mas não vai dizer, como naquele fado, né? De quem eu gosto, nem as paredes confessam. Acho que isso aí fica bastante claro. Um famoso fado, né? Amália Rodrigues, não é não, gente? Então, a análise adotou o ponto de vista do sujeito. Olha só. Adotou o ponto de vista do sujeito manifestado pelo ator Jorge Joaquim. Então, o que a professora Diana está dizendo, gente, é que poderia adotar outros pontos de vista, tá certo? Não é isso? Inclusive, por exemplo, porque, afinal de contas, aqui é até um respeito para quem, né, escreveu, né? É evidente que quem escreveu a história está colocando em destaque essa personagem, né? Que é a protagonista, tá certo? Obviamente, é que vai, né, trazer mais interesse. No entanto, em várias análises, né, dependendo da complexidade da obra, podemos acompanhar diversos olhares. Um exemplo disso, tá? Para quem quiser dar uma olhadinha, né, nos trabalhos do nosso, digamos, da nossa coleção, né, na biblioteca, né, que é o repositório de teses e dissertações, tem um trabalho da Natália Ataíde, certo? Sobre Luzia Homem, em que ela faz a exploração dos vários julgamentos em relação à Luzia, tá certo? Bom, então, vamos aqui, né? Então, pois então adotou-se esse ponto de vista manifestado, ou seja, você, né, vai ter lá na superfície do texto, né, pelo ator Jorge Joaquim. Quando se fala em ator aqui, é uma questão metalinguística, tá? Que está aqui, ou seja,
Na semiótica, se evita um pouquinho se falar de personagem. E quando nós temos a ideia de personagem no nível, né, que seria o nível discursivo, tá, do percurso narrativo, a gente costuma chamar de atores. Até porque eles também podem constituir internamente, né, discursos internos, né, podem criar enunciados internos, né? Então, portanto, eles agem como atores. A ideia de ator também diz muito a respeito do modo de contar, não é? Então, diz muito a respeito do que? Do que a gente chama de sintaxe, né? De uma sintaxe discursiva, tá certo? Então, essa palavra não é, assim, uma escolha gratuita. E, no mais, uma teoria das personagens confunde muito mais as tintas aqui e poderia gerar muito mais problema para a semiótica do que, por exemplo, estas, né, especializações aqui terminológicas, tá? Então, então, portanto, está em destaque o Jorge Joaquim, né? Não é isso? E não, os dos demais sujeitos, né? E eles são reconhecidos, tá? Marido ou amante, por exemplo, que aparece, que são os concorrentes, são os elementos que entram em polêmica, tá? Já que o objeto de valor, né, que a mulher ela é um único objeto que estará em disputa por vários atores, né? Então, enfim, seus oponentes, né, em relação a essa disputa, por ser essa perspectiva escolhida pelo texto, né? Ou seja, por quem constitui o próprio texto. Então, muito bem. Mas nem por isso podemos examinar, se for o caso, da complexidade, etc. Importa, porém, lembrar que no nível narrativo há sempre dois sujeitos, pelo menos, à procura de um mesmo objeto de valor. Então, decorre daí, né, o desdobramento da narrativa com o seu caráter polêmico. Quando se fala, por exemplo, em oponente, né, em relação ao adjuvante, a gente pode estar, né, falando sobre isso aqui. Então, cabe à organização textual ressaltar a ação de um sujeito e ocultar a do outro, claro, né? Então, para gerar essa dinâmica, né, enfim, então, polêmica, né? Aí vai haver os exemplos, vai dar aí, né, em pequeno polegar, etc. e tal, tá certo? Então, enfim, há uma determinação, então, determinada a perspectiva da análise, essa escolha, por exemplo, não, vou acompanhar este ator aqui, quer dizer, é mais uma opção, é mais um corte, tá? Ela está deixando de lado outras possibilidades. Então, fez um corte temporal, recortou, né, as sequências textuais e agora, né, vai dar foco, né, neste ator. Caracteriza aí, bem no início, um estado do sujeito Jorge Joaquim. Atenção, estado significa, na semiótica, tá certo? Se é uma relação entre o sujeito e objeto, de tal modo em que o sujeito ou está separado do objeto de valor, ou ele está junto. Então, é uma questão juntiva que determina o estado. Então, se o sujeito tem essa aquisição, ele está em conjunção com o objeto, ele está no estado de conjunção, tá certo? Ou então ele pode estar no estado de disjunção. Estado é isso, tá? São essas extremidades. Entre um estado e outro, temos as transformações, são as ações, as buscas. Então, numa semiótica que tende para o passional, e aqui ela vai dar toques desse sentido na semiótica das paixões, que, atenção, gente, a semiótica das paixões, ela nasce da exploração de modalizações em torno de estados, ou seja, mais do que o fazer alguma coisa, é o como se constitui, né, a junção. Como é que funciona o sujeito que tem, portanto, está no estado de conjunção com o objeto, ou que não tem, está no estado de disjunção. Como é que ele funciona nessas extremidades, tá certo? Isso é priorizado numa análise chamada passional. Então, a paixão na semiótica, certo, é o estudo dos estados, tá certo? Quando eles são modalizados, né? E aqui ela vai já falar alguma coisa sobre o assunto, tá certo? Sobretudo, quando existem, por exemplo, há uma certa, um estado complicado, uma certa tensão, né? Tá certo? Ou muitas vezes um excesso, né? Dependendo do avaliador social sobre essa junção. Né?
Por exemplo, você pode poupar, é uma coisa, né? Mas quando você se torna obsessivo, né, em ter alguma coisa, aí nós já temos a avareza, né? Então já existe um excedente que é censurado, né, pelo observador social. Mas, enfim, né, a avareza é a questão da junção, né, de alguém com uma determinada riqueza. E ela vai dizer aí, ó, olha só, da determinada perspectiva da análise, passa ao exame da primeira sequência. Então, caracteriza-se aí, bem no início, o estado do sujeito, né, do Jó Joaquim. Ó. Jó Joaquim, cliente, era, atenção, verbo ser, tá? É um verbo por excelência, tá? De estado, ser. Era quieto, veja aqui a qualidade. Respeitado, bom como o cheiro de cerveja. Tinha o para não ser célebre. Então, a gente nota que ele, tá certo? Está em conjunção, né, com o próprio julgamento social, não é? Então, ele é uma pessoa discreta, tá certo? Que é considerada pessoa pacata, portanto, não chama atenção, tá certo? Então, não é pessoa feita para os grandes heroísmos, para a celebridade. Isso já mostra a tendência para o segredo, né, dessa pessoa, tá? Bom, então existe também aqui implicitamente a noção de uma sensibilidade do Jó Joaquim, tá certo? Isso sem você pensar nos nomes, né, Jó e tal, eu não vou nem entrar por aí, porque a gente vai longe. Então, o uso de termos como respeitado, olha aí, tá? Ou bom, são sanções, né? Para definir o sujeito Joaquim, faz pressupor, né, que haja um outro sujeito que o respeite e o julga bom. Quem é esse sujeito? Claro que é a sociedade. Ou seja, o julgador, tá certo? É a própria sociedade, ou seja, a aldeia, né, a cidadezinha em que ele vive, tá? Naquele grupo social é que tem esse julgamento. Então, o comportamento dele atende às expectativas, né, tá certo? Morais, né, desse grupo social, tá certo? E tudo isso deve, né, entrar na leitura, né? Quer dizer, no momento em que essa leitura é figurativizada num espaço interiorano, tradicional, veja como tudo isso reforça, né, uma discussão sobre valores, né, da sociedade. Valores, muitas vezes, arcaicos, que vão ser examinados, né, sob a figuratividade, o parecer figurativo da história. Então, a narrativa começa, portanto, com, olha, o percurso da sanção. Aí disse, mas, meu Deus, como assim sanção? Se a sanção vem no final do percurso. Vamos lembrar que a sanção é aquele esquema, é quando a gente pensa numa sequência linear e tal, certo? Mas vamos lembrar, quando a gente tem uma sanção já inicial, ela pode já marcar uma competência já pronta, né, para ser examinada, né, para ser provada, tá certo? Então, a sanção, ela pode se estabelecer em relação a qualquer sujeito, inclusive ao destinador social, não é? Então, não quer dizer que ela tenha que vir no final. No sentido bem canônico, sim, temos um pacto, né? Temos uma competência, temos a ação e temos a chegada ao objeto com a respectiva sanção. Mas é importante lembrar que, né, o que se estabelece com essa sanção é que existe um exame, né, de um Estado que está em harmonia, né, está em acordo, não é polêmico em relação, né, a um pensamento, a esse grande julgador social. Ou seja, o grande destinador social está satisfeito com, né, essa aquisição do Jó Joaquim, com a vida tranquila, pacata, que não chama atenção, e assim por diante. Ora, a sanção como percurso, né, em que se julga o sujeito os resultados de sua ação, pressupõe, tá, o percurso, ou seja, até aqui, não é? O percurso da ação do sujeito que, por sua vez, implica o da manipulação. Dessa forma, a partir da sanção positiva, é possível afirmar que o destinador, a aldeia, manipulou, então esse é um fato, né, que ficou implícito, ficou para trás, o sujeito Jó Joaquim, para que ele agisse segundo os ditames do grupo social e que ele assim o fez, merecendo o respeito e o reconhecimento da sociedade. Então, no momento que existe aqui essa sanção, ela diz o quê?
né, fica no, né, implicitamente marcado que isso já é resultado de uma vivência anterior, tá? Então, aparece aqui de forma esquemática, uma manipulação, a aldeia, certo? Manipula, né, o Jorge Joaquim, o sujeito, tá certo? É isso para os valores, né, que são interessantes e agradáveis para a sociedade. Bom, o sujeito Jorge Joaquim age segundo as regras sociais da aldeia, ele não é um transgressor, tá? E, portanto, ele desfruta, né, de um conceito positivo, tá certo? Ou seja, para a aldeia, ele é e parece um cidadão de bem, tá bom? O reconhecimento do sujeito finaliza o esquema acima como contrapartida do contrato inicial, mas também em desenredo, e é muito importante lembrar esse prefixo, né? Tá certo? É o ponto de partida de um novo esquema, tá? Então, ali, pronto, ele já, enfim, conquistou alguma coisa, agora vamos ver. Ou seja, desse estado de conjunção com esses valores, e aí, como é que ele vai se comportar? Ele vai partir para a nova aquisição? Vai perder? Não é? Vai ficar tensionado nesse próprio estado? Né? Tá? Ou, enfim, desse ponto de vista, é preciso dizer que Jorge Joaquim, quieto, respeitado, bom e não célebre, se apresenta como um sujeito satisfeito com os valores que possui e que não aspira a outros, né? Então, ele nada quer. Então, é muito importante aqui este modalizador, né? Querer, tá? E nada deve. Ou seja, do ponto de vista pessoal, né? Ele não está motivado, manipulado a querer algo novo, nem do ponto de vista social, do dever, tá certo? Então, quer dizer, não há potencialidade, né? Não há virtualidade para transformações e assim por diante. Então, ele está numa circularidade vivendo o seu cotidiano. Aí vem aquilo que é muito prestigiado na semiótica tensiva, que é o acontecimento, né, gente? Acontecimento. Eu lembrei, a Georgia, até o Campbell, né? O Campbell, né? A ideia do acidente, né? Que você encontra lá. Então, só o surgimento de um novo destinador. Veja como a semiótica vai pegar, né, o que vai ocorrer. Um novo destinador pode mudar a existência e a competência, né? E quem é esse destinador, minha gente? É aquela que aparece também lá no paraíso, né? É isso? A mulher. Então, professor, como assim paraíso? Olha, peraí, eu estou pegando um camarada que é Jó, certo? Estou vendo aqui a mulher. Ele está vivendo uma espécie de um paraíso social interiorano, né? Tá de boa, tá certo? Né? Então, está faltando o quê? Uma Eva para mexer nesse negócio, tá não? Então, é interessante, né? E vejam agora como é que é esse acontecimento em que se reformula, tá certo, gente? O esquema, né, digamos, que vai perturbar, né, esse equilíbrio, essa aquisição do Jorge Joaquim, tá certo? E aí o Guimarães vem com um jogo espetacular de palavras, né? Então, com ela... Professor, com licença. Na história bíblica, né, de Jó, quem tira ele da zona de conforto é o diabo, né? Pronto. Então, aí onde está o aspecto, digamos, diabólico, de uma manipulação, de um antidestinador que na Bíblia, né, se associa, né, ao saber. Ou seja, o saber é que leva para a gente abrir os olhos, né, para as coisas que a gente chama de maldade. Na verdade, é uma interpretação, né, da passagem, né, de uma inconsciência animal, certo? Para uma consciência racional, tá certo? Então, o racional nos leva a um sentimento de quê? De culpa. Por quê? Porque a gente começa a notar, né, que pode fazer as coisas, né, e muitas vezes romper regras e assim por diante. Então, o diabólico aí é a ruptura de um pacto, né, que seria considerado como um pacto divino, né, de obediência e assim por diante. Então, ou seja, há uma homologia entre o feminino e o diabólico, tá certo? O que não é novidade, né? Veja as figuras femininas. É bom a gente lembrar, né, gente? Nós estamos falando em termos mitológicos e tudo mais, né? Eu quero lembrar que, antes de tudo, deve haver uma fenomenologia associada à inteligência feminina, óbvio, né? Então, outra coisa, a mulher é a mãe, né? Quem cria, né? Então, existe, evidentemente, né,
essa noção de um saber que se torna assimétrico, né, em relação a esse Adãozinho, né, que vai ser manipulado, não é não? Então, a gente vê, por exemplo, a Pandora, né, não é isso? Na mitologia grega, a gente vê a Eva, figuras como Lilith, né, e assim por diante. Então, não é uma grande novidade, e até mesmo formas, assim, como as bruxas, né, e outras que aparecem, contos e tal, vão, né, reiterar essa homologia em outras, né, situações discursivas. É interessante, né? Agora, o que é interessantíssimo é notar que o Guimarães Rosa ele vai transitando numa intertextualidade, né? Incrível, né? O Jó, como você falou muito bem, da tentação, aí agora já é o Adão, né? Quer dizer, na verdade, ele está mudando as figuras e mantendo, né, uma constante. Qual é a constante? Aquele inocente, né? Aquele distraído e tal, não é? Tá certo? O incauto, não é não? Tá certo? Que vai ser tentado, tá? Não é isso? Bom, mas é bom lembrar, viu, gente? Não, né, a tentação até Cristo, né? É tentado, né? Então, muito bem. Então, com elas, vejam o uso do pronome no plural, não é? Portanto, vejam o sentido, né, de uma remessa social, de uma carga social para isso, uma generalização, né? Quem pode, porém. Então, né, gente, a grande quebra está aqui, ó. Porém, né, a adversativa estabelece, né, uma relação, tá? Né, que, de alguma maneira, a gente pode olhar, se a gente pensar em termos da gramática tradicional, ela se associa semanticamente, né, ao que, numa relação de subordinação, temos como uma concessão, embora isso, então aquilo. Não é? Então, nós vamos ter aqui uma relação. Bom, embora ele seja um cara, né, todo organizado, todo dentro dos padrões, né, ele vai buscar né, uma nova configuração, né, em termos de valores, tá? Então, essa dobra concessiva ou adversativa, no caso aqui, para a gente aproveitar a conjunção, não é? Então, mostra essa virada e a presença do acontecimento, né, que quebra, portanto, a circularidade moral deste esquema, né, de valores. Então, foi Adão, aí ele vai dar os exemplos lá atrás, né? Foi Adão dormir e Eva nascer. Pronto, né? Então, no cochilo do Adão, a Eva já está lá, tá certo? Então, vejo que é fácil de perceber a homologia do feminino com o diabólico, com a tentação. Ou seja, o que significa isso? Com a Constituição, gente, diante de um antidestinador, diante, né, das coisas, tá certo? Não é isso? Então, há portanto, né, um novo arranjo, tá? Uma nova problematização. Então, chamada, e aí nós temos, né, um jogo, gente, de hipérteses, né? Vocês conhecem, a gente no Ceará tem casos interessantes de pronúncia, por exemplo, você tem a cidade de Crateús, né? Mas muita gente diz Catreus, né? Trocando o lugar do R, não é isso? Tem essas hipérteses, né? Essas mudanças lá, porque onde tem vidro e vrido, né? É que as crianças muitas vezes dizem, tá? Mas isso é um recurso, né? E ele acaba trabalhando, né, nessa prestidigitação. Então, do ponto de vista da construção, veja bem, lá, né, no plano de expressão, certo? Ele vai trabalhar né, esses disfarces da própria palavra, né? Então, aqueles mesmos elementos, né, silábicos, eles vão se atrapalhando, tá certo? E, então, mostrando, portanto, a confusão. Então, o próprio estado de quebra, né, de expectativa, né, a surpresa, ela também aparece na confusão das próprias palavras, né? Então, veja o aspecto poético, né, aproveitado aqui, né, na habilidade de Guimarães Rosa. Então, Livíria, Rivília ou Irlívia, quer dizer, então como é que era esse nome mesmo, né? Aqui, nesta observação, a Joaquim apareceu. Tá, até o nome, né, é um pouco assim complicado de se entender. Manipulado pela mulher, Joaquim passa a desejar. Então, nasce um querer. Se nasce um querer, ele foi manipulado. Por quê? Querer já é uma modalização virtualizante. Querer, né, ser a pessoa que está com ela, ou querer, né, casar, né, que é um objetivo com ela, ou querer
né? Então, nós temos, portanto, uma perspectiva que se abre, uma virtualização, como objeto, ela nasce, né, como objeto de valor, e a querer tudo fazer para tê-la. Então, ou seja, o tudo fazer para tê-la, aqui, muito assim, sinteticamente, se diz, né, ele seria capaz de vários programas de uso, que são os intermediários, para atingir o programa de base, que é a finalidade que ele quer, que é, né, o foco, né, principal aqui da manipulação. Então, transforma-se sua existência modal, tá? Modal. Então, você vai encontrar aqui, né, uma modalização sobre o ser. Querer ser é uma transformação modal, tá certo? Então, Jorge Joaquim torna-se um sujeito apaixonado, também no sentido semiótico de querer ser. O ser e o estar aqui é uma coisa só. Querer estar em relação com o valor de objeto. Ou seja, querer ser aquela pessoa que possui esse objeto. Querer estar nesse estado de conjunção. Tá certo? Então, a semiótica das paixões, tá? Apaixonado, sempre vai trabalhar com essa ideia de um estado. E, nesse caso, a gente nota que esse estado vem já aqui se anunciando, né, numa modalização que é virtualizante. Agora, daí ser, gente, né, uma simples imaginação e tal, não é? E vamos ver. Então, era infinitamente maio. Então, veja agora essa adverbialização, como estende, como alastra um mês, que tradicionalmente é considerado o mês, né, das paixões, mês das noivas e tal, não é? Então, nós temos aqui um mês que é associado ao sentimento, de alguma maneira. Então, há um elemento tradicional, né? E ainda ele ganha, né, um tremendo advérbio. Então, era infinitamente maio, e Jorge Joaquim pegou o amor, como quem pega uma doença. Ó. Pegou o amor, né? Portanto, ele foi contaminado, né? Então, não é assim algo programado, é algo que vem por acidente, tá? E o acidente vai, tá certo? Enfim, ter um ambiente favorável, né? Não é isso? Maio, tá certo? Não é isso? E aqui ele se enquadra, ele não... Então, ele entra numa regra que é bastante conhecida, né? Bom, então, as paixões devem ser entendidas como efeitos de sentido resultantes do arranjo sintagmático de modalidades do ser, né? Ou ter. Na verdade, o ter é o ser, tá? No sentido de ser alguém que tem alguma coisa. Tá certo? Não é isso? Então, muito bem. Ser rico, por exemplo, ser rico, tá? Ter riqueza. Ser aquele que possui a riqueza, tá? Então, é uma coisa só. Então, querer ser, portanto, há uma virtualização. Dever ser, aqui é um aspecto mais social dessa, né, modalização. Poder ser, aqui é uma competência pragmática para tanto. Saber ser, uma competência cognitiva para tanto. Então, são aqueles mesmos elementos que nós costumamos aplicar para um fazer, né? Querer fazer, por exemplo, uma mudança de estado, né? Querer uma aventura, né? Querer, por exemplo, a partir do dever fazer, por exemplo, que um rei pede para, né, o herói buscar, libertar a princesa do dragão e assim por diante, né? Então, o amor, nessa perspectiva, pode ser definido tanto como uma paixão simples, tá? Resultante do desejo de um querer ser. Então, gente, paixão simples é aquela do sujeito diretamente com o objeto, e um exemplo bem claro, né, estudado no Semiótica das Paixões, o primeiro grande exemplo é o quê? O da, né, avareza, por exemplo. Então, é uma paixão, tá certo? Do objeto, tá? Então, liga o sujeito com o objeto diretamente, tá? Então, é uma relação do sujeito com o objeto. E a paixão complexa, certo? É aquela que abre, né, uma espera, uma forma indireta. Vamos ver aqui. Quanto uma paixão complexa decorrente de um percurso passional que nasce de uma espera tensa, certo? Normalmente se espera que alguém, né? Quer dizer, há uma certa intimidação, né, pessoal aqui do sujeito, tá? E conta com pessoas, acontecimentos, situações para que aquilo ocorra.
E muitas vezes isso ocorre nas caraminholas, né? No plano da imaginação, tá certo? Esperar que o outro faça, tá certo? Então, passa, né, pela satisfação da expectativa e pela confiança, de um terceiro, a terceirização, em quem a satisfaz para terminar no anseio de fazer bem a esse sujeito, né? Como também podemos ter o contrário, né, gente? Né? O fazer mal se inverte. Ou seja, aquilo que no fórum, né? Que no casamento é meu bem, e no fórum é meus bens, né? Aí o que aparece aqui, né? Essa ideia de fazer bem, e lá aparece, às vezes, sentimentos os mais, né, terríveis de vingança e assim por diante. Bom, então o texto de Guimarães Rosa parece conter as duas definições de amor. Na primeira sequência, é a paixão simples, que vai em relação ao objeto, né? Do querer ter. Na quinta sequência, tá? Então, a paixão complexa que culmina no querer fazer bem. Ou seja, há uma espera. E a história do Jó Joaquim, daí ele ser um Jó, paciência de Jó, acho que isso aí fica bastante claro, né? Quer dizer, ele tem fé naquilo em que ele, né, de alguma maneira, acredita, né, como sendo o seu grande objeto de valor, né? Então ele vai ter a paciência para esperar, né? Então, enfim, o sujeito apaixonado torna-se ainda, né, sujeito virtual, que é típico da semiótica das paixões, tá? Isto é, que quer fazer alguma coisa para obter o valor desejado. Então, altera-se sua competência. A competência deve também ser considerada como uma organização de modalidades, né, que modificam o fazer. Bom, e aí nós temos, né, aquela ideia do, né, enfim, há dois tipos de modalidades. Ele vai falar da virtualização, né, do querer e do dever, tá certo? Ou seja, o sujeito é virtualizado, então ele fica em potencial como aquele que pode, né, buscar objeto, é um sujeito contratado para uma possibilidade, não é? Então, aquele que quer fazer ou deve fazer alguma coisa, tá certo? Bom, enfim, e temos também uma outra competência, não é? Que é, no caso, aquela modalização, né, que vai mostrar, né, as possibilidades práticas, né, o saber fazer, né, cognitivas, né, que é o conhecimento, o saber fazer e o poder fazer alguma coisa. Bom, então o destinador mulher transforma a competência do destinatário sujeito, né, do Jó Joaquim, que queria não fazer, reparem na história, né, ou menos, que não queria fazer, passa a querer fazer para conseguir o objeto desejado. Então, a manipulação pode ser tipologicamente considerada como uma tentação. Vamos com calma, né? Como é que é a manipulação? As manipulações, elas são de 4 tipos, tá certo? Então, são os recursos, né, que o destinador tem para convencer o destinatário para a constituição de uma subjetividade, né? Então, existem 4, né, organizadas da seguinte maneira. Você pode ter valores positivos no sujeito e no objeto, tá? Ou valores negativos em relação ao sujeito e ao objeto. Então, a tentação, o que é? É uma valorização positiva, né, do objeto. Então, a tentação é valorizar o objeto para que o sujeito o deseje. Tá certo? A tentação. Bom, então, portanto, a luz no objeto. Mas temos também a possibilidade de uma luz colocada no próprio sujeito, que seria, né, uma sedução. Tá certo? Tudo bem? Então, esses 2 casos valorizam positivamente ou o objeto ou o sujeito. Tentação do objeto, sedução valorizando o sujeito. Né? Um grande elogio, né, pode ser um elogio sedutor. Tá certo? Por outro lado, temos, né, também a possibilidade da manipulação negativa. Por exemplo, em relação ao objeto, é quando se ameaça, né, a eliminação, a retirada, a perda do objeto. Então, a sensação de perda do objeto, ou de não poder alcançar o objeto, colocada como, então, portanto, uma exclusão, né, tá certo, do objeto. Então, ou seja, há uma negação do objeto.
E também podemos ter o negativo do sujeito, quando se duvida da competência do próprio sujeito, que seria a provocação. Você não é capaz, né, de conseguir isso. É uma provocação. Tá? Então, enfim. Né? Então, aqui nós temos, né, ela elege a tentação, pois o manipulador apresenta ao manipulado objetos de valor positivo, né? Aquele aspira e tal. Aqui, por exemplo, vem a frase. Né? Muito importante sempre essa confirmação, essa fundamentação do próprio texto. Né? Então, antes bonita, olhos de viva mosca, morena, mel e pão. Pronto. Então, vejam que há elementos figurativos que, né, sugerem, certo? Uma desejabilidade. Tá certo? Então, portanto, existe uma tentação. Tá? Bom, as demais modalidades necessárias ao fazer de Joaquim, né, o saber e o poder, estão pressupostas pela realização da ação. Esse Joaquim, sujeito competente, que conhece, né, a forma local dos amores clandestinos, atenção, que ocorrem em segredo, né, executa a performance, né, e transforma sua relação com a mulher. Então, ele que está em disjunção, ele passa em conjunção, porém em segredo, porque ele não pode escancarar para a sociedade essa relação. Tá certo? Então, é uma aquisição por apropriação, tudo bem, tá certo? Mas, né, nós temos isso, tá, em segredo, tá certo? Bom, então, no conto de desenredo, né, a apropriação efetuada por Joaquim, ó, não equivale à expoliação do marido, né? Que continua a manter a relação de conjunção. Então, ele vira o quê? Um amante. Tá? Bom, vamos ver aqui. Então, como eu falei, né? Ele fica em segredo. Tá? Ou seja, ele entra em conjunção, porém não pode, né, fazer parecer isso. Tá certo? Então, fica em segredo. Tá? E aqui aparece justamente, né? Tá certo? Um uso, né, do quadrado semiótico, tá certo? Aplicado a essas junções. Reparem, marido e a mulher, né, estão em conjunção, então, ou seja, do ponto de vista da tradição, de uma verdade, ele parece ali, né, uma relação de um casal e é um casal. Não é? Já o Joaquim, ele aparece numa conjunção, certo? Né? Que para a sociedade, tá certo? Não parece, mas é. Né? Portanto, opera em segredo sua conjunção. Claro que quem está lendo, né, nota, né, essas duas relações e já percebe a polêmica. Né? Bom, então, né, e o texto vai, né, mostrando isso, ó, mas muito tendo tudo de ser secreto, claro, coberto de 7 capas. Está aqui. Então, o texto vai mostrando essa relação, né, em segredo, conjunção em segredo. Não se via quando e como se viam. Tá? Interessante, né, as brincadeiras, né, poéticas do texto. Né? Bom, Joaquim, além disso, existindo só retraído minuciosamente. Quer dizer, então, enfim, como ele era discreto, talvez, né, a própria descrição dele, né, seja a melhor tática, tá? Bom, então vamos, né, mais adiante, né? Mais adiante, né? Então ele vai dando sequências, né? E aqui vamos, né, vamos passando para pronto. Então, esse primeiro momento, né? Então, na primeira sequência, o sujeito Joaquim é duplamente manipulado. A gente viu lá que no começo, né, ele tem uma aldeia, né, que é bom, por intimidação, segundo aqui a interpretação, lhe impõe um dever fazer, né, e pela mulher que por tentação o leva a querer fazer. Pronto. Então, sim, nesse sentido de uma polêmica para o ponto de vista do sujeito, né, ele está entre o dever, né, assim, que, né, de uma relação transgressiva, não é? Quer dizer, ele não deve, naturalmente, ter aquele comportamento, né? Mas, né, ele está agora diante de uma disputa entre um destinador social tradicional e aquele que se impõe pela tentação. Né? Bom, então aqui
Vamos ver aqui. Bom, então aqui é esse estudo, né, que fecha nessa primeira sequência a manipulação. Então, nós temos assim, bom, tem o destinador, manipulador, aldeia, né? E nós temos o destinatário, sujeito, Jorge Joaquim, e aí nós temos o dever fazer, a ação, né? Ele age segundo os valores da aldeia, né? E é julgado, né, como uma pessoa direita, né? Um homem de bem. Bom, aí a partir da manipulação, tá, da mulher, nós temos aqui, ele é o destinatário, e agora aparece um querer fazer que virtualiza, não é? Uma nova ação, tá certo? Que ele vai tentar fazer para atingir, enfim. E aqui ele vai buscar, né, essa realização. Aí temos um problema, né? É que o próprio destinador julgador, o Jorge Joaquim, certo? Ele se sente incompleto nessa conjunção, porque ele gostaria de que fosse não apenas, né, o ser sobre o não parece, mas quer dizer, uma relação em segredo. Ele gostaria que houvesse o ser e o parecer, ou seja, ele gostaria de tornar social essa relação. Portanto, há uma incompletude, né, na condição de sujeito. Outra coisa é a divisão do objeto de valor, né, já que o marido, né, está em conjunção e ele também, e isso do ponto de vista, né, por exemplo, de um ciúme, não é? É complicado, porque para o ciumento esse objeto é indivisível, né? Bom, então a segunda sequência, nós temos uma privação secreta, uma organização narrativa a organização narrativa, perdão, da primeira sequência pode ser resumida em 2 tópicos: a da transformação da competência de Jorge Joaquim e o da sua ação de apropriação secreta do objeto valor. Então, os recursos a níveis diferentes de verificação para resolver a polêmica da narrativa, né? Então, isso ocorre com frequência. Então, há algo do Guimarães Rosa que é bastante comum. Então, confirma-se com esse procedimento que, ao contrário dos contos populares, eles são muito lineares, né? Que enfatizam as transformações, o fazer do herói, né? A ação heróica, tá certo? Os textos de Guimarães Rosa se situam privilegiadamente na dimensão, né, do saber e do crer. Então, aqui nós temos, né, uma competência e uma modalização, né, cognitiva, tá certo? E uma relação de confiança, tá? Aquela que, digamos, é uma condição necessária para a constituição de pactos, ou então de quebra, né? Nós temos o descrer, por exemplo, quebra de pacto, tá? Ou então a incompetência também do saber, o não saber, por exemplo, e ser enganado, assim por diante. Então, é interessante, né, o uso desses elementos na constituição da própria proposta literária, né, que aparece aí. Agora, não satisfeita com isso, claro que ela vai buscar, né, sempre, né, gente, confirmar no texto e tal, né, como essa construção de sentido ela se exterioriza numa lexicalização e tal. Então, o desenredo é exemplar nesse aspecto. Pode estar todo assentado nas relações de saber e de crer e nos fazeres persuasivos e interpretativos do sujeito. Tá? Então, por exemplo, repare aqui, o inebriante engano, né? Então, aqui, não saber. Né? No absurdo desistir de crer. Aqui explicitamente a ideia do crer. Imaginara-se jamais a ter, né, o pé em 3 estribos. Né? Imaginava uma situação, quer dizer, acreditar nisso, né, ter expectativa disso. Saber, soube-se logo, né, Jorge Joaquim. Nela acreditou, tá? Crível, incrível, mas, enfim, então há um levantamento muito interessante, né, cuidadoso, dessas realizações que mostram que há uma construção, tá certo, do plano do conteúdo, para que elas possam fazer esses efeitos, tá certo? Bom, então na segunda sequência, o sujeito Jorge Joaquim renuncia ao objeto valor mulher com que mantinha relação de conjunção secreta, tá? Então, vejo que era algo incompleto. Então, a renúncia de Jorge Joaquim, ou melhor, sua ação de transformar,
né, a posse em privação, ele vai se afastar, deve-se à complicação narrativa. Se Joaquim, mesmo se sentindo incompleto, sujeita-se à aquisição secreta, em que, aí é importante, divide a mulher com o marido, e essa divisibilidade, com certeza, atinge os valores machistas tradicionais, não é? É uma sociedade monogâmica e tal, não é isso? Não é capaz, porém, de aceitar reparti-la também no nível do segredo. Então, vai se tornando insuportável. Então, é bem típico do ciúme, né? A indivisibilidade do objeto, tá certo? Muito bem. E outra coisa, o ciumento, ele, além de tudo, ele vai se fazer um espectador de uma relação que lhe é externa, tá certo? E vai se torturar imaginando as cenas de conjunção nas quais ele está ausente, como se estivesse num teatro, olhando o palco, né, em que a cena de conjunção que não lhe é agradável vai se reiterando, né? Então é típico do ciumento, tá? Bom, então existe esse parecer, esse ser que já foi visto, né? Tá certo? Não é isso? Eu vou aqui para frente um pouquinho, tá certo? Então, bom, e para a coisa se complicar mais um pouquinho, né, temos o terceiro, né? Olha aqui, outro amante. O terceiro sujeito, né, faz Joaquim não apenas um sujeito incompleto, mas um pseudo, né, um falso sujeito. Que aí é que realmente, né, ele se torna uma figura secundária. Mas aí, como vocês viram na história, o que ocorre? Né? Um crime passional, tá certo? E aí nós vamos tendo, né, um caminho que se abre por outro acontecimento. Quer dizer, esse novo amante, ele provoca um novo arranjo, tá certo? Nessa estruturação. Então, da mesma forma que a aquisição na primeira sequência, a privação na segunda ocorre no nível do segredo. Para a aldeia, Joaquim nunca deixou de ser quieto, bom, respeitado. Não é isso? Pois não houve mudança na aparência dessa manifestação. A primeira e a segunda sequência constituem, então, a macrosequência das transformações, aquisição por apropriação e privação por renúncia, que ficam sempre secretas. Ou seja, ele teve uma ligação de amante, que foi secreta, e vai também tentando se livrar secretamente. Então, a renúncia secreta também, tá certo? Toma a forma de afastamento da mulher no espaço cognitivo, né, do saber. Então, reteve-se de vê-la. Aqui, ó, reteve-se de vê-la. É isso? Ela longe, sempre, ou ao máximo, mais formosa, né? Mas sempre ali afastada. Então, existe, portanto, uma renúncia. Para completar o exame da segunda sequência, observe-se que, muito embora o sujeito Joaquim esteja, como no início, né, do conto, separado do objeto valor mulher, as duas situações são diferentes do ponto de vista narrativo. Então, no começo do texto, mulher não era um valor para Joaquim. No final da segunda, aí passa a ser. Bom, mesmo tendo a ela renunciado, Joaquim continua a desejar a mulher. Né? Então, aí onde está, gente, a questão, né, do exame das paixões, tá? Há uma projeção para o imaginário, certo? Há a constituição de um simulacro. Muitas vezes se desdobra num contrato, né, que fica, tá certo, ali no estado de latência, tá? Então, tanto é que diz, ela longe, sempre ou ao máximo mais formosa, atenção, já sarada e sã. Como se fosse uma cicatriz, né? Uma doença. Ele exercitava, essa é uma maneira, gente, isso aqui lembra muito o Zilberberg, né? A ideia de se exercitar, é dizer, se concentrar em objetos, né, que estão na possibilidade de controle do sujeito, né? Para que não seja tomado passionalmente, né, no seu estado de alma. Então, o exercício, tá, estende, né, portanto, o foco para fora, né, para, né, enfim, uma certa distensão em relação a essa frustração passional. Né?
É um querer ser, mas não poder ser. Esse que é o arranjo, né, problemático dele. Então, ele exercitava-se a aguentar, mas está aguentando. Olha. Então, há uma tensão nas defeituosas emoções. Então, as emoções mostravam, né, que essa né, virtude, né, esse controle do querer dele não estava funcionando. Então, Jorge Joaquim não renunciou à mulher por deixar de querê-la, mas devido à pressão do dever social. Então, há de alguma maneira, né, uma fundamentação dos valores, né, de uma sociedade machista e tal. Ele não se conformaria de ser amante, muito menos, né, um terceiro, assim por diante. Né? Bom, então, aqui, né, na terceira sequência, a aquisição verdadeira. Né? Então, na terceira sequência, o sujeito Jorge Joaquim é, uma vez mais, manipulado por tentação, pelo destinador mulher, que faz que ele creia e que o leva à ação de casar-se com ela. Tá? Então, Jorge Joaquim adquire de novo, por apropriação, o objeto, o valor, né, pelo qual anseia. Dessa vez, trata-se, porém, de aquisição verdadeira, ou seja, que parece e é. Pronto, então ele estaria totalmente realizado. Então, o objeto valor não mais se reparte entre sujeitos situados em diferentes níveis de veridição. O sujeito de posse, né, do valor realiza-se plenamente. Bom, o desaparecimento do oponente, o marido, deve-se ao milagre, né, esperado, ou à providência. Tá? Então, na verdade, aí nós vamos lembrar, né, o crime passional e tal. Há uma volta à primeira sequência em que o obstáculo à realização completa do sujeito, Jorge Joaquim, era o sujeito, o marido com quem, por razões do contrato com a aldeia, se viu obrigado a partilhar a mulher. Apega-se, por conseguinte, à segunda sequência, em que a renúncia à mulher não ocorre por causa do marido, mas devido ao surgimento de um terceiro. E Jorge Joaquim, imbuído dos valores, né, da sociedade, não pode aceitar. Bom, então na terceira sequência, a mulher, não é isso? Parece levar a essa espécie de esquecimento da segunda sequência, né? É isso? Uma vez que também o desejo dele se manteve e, consequentemente, do terceiro sujeito. Com a morte do marido, resta apenas Jorge Joaquim, que tem, então, a possibilidade de realizar, né, de se realizar pela aquisição do objeto de valor. Pronto, né? Então, aqui, é isso. A aldeia conserva seu papel de destinador ao sancionar positivamente a ação de Jorge Joaquim, inesperada e escandalosa, mas, mesmo assim, conforme as regras sociais. Casaram-se, o casamento, né, tudo redime. Pronto. Tudo se ajusta aos valores sociais. Temos agora uma privação verdadeira. A terceira sequência termina com a realização do sujeito Jorge Joaquim de posse também aparente do objeto valor desejado. Na quarta sequência, aí temos, né, uma nova situação. Nova transformação verdadeira, ou melhor, que parece e priva-o outra vez da mulher. Jorge Joaquim, ao sabê-la infiel, pronto, aí ela vai ter um amante, incorpora os deveres do grupo social e a ela renuncia. Então, uma nova renúncia. Tá? Então, repete-se o esquema da primeira sequência, mudando-se apenas os papéis. O Jorge Joaquim casado com a mulher de verdade, mas a mulher está, né, com a relação extraconjugal em segredo. Bom, na condição de amante, Jorge Joaquim, segundo os padrões sociais dos amores clandestinos, foi obrigado a repartir a mulher com o marido, enquanto o marido não pode, porém, concordar em dividi-la com amantes. Bom, então, mudam-se os papéis sociais, mudam-se os compromissos. Jorge Joaquim, a ele se mantém fiel e a aldeia, veja como sempre, né, ele está, né, com esse lastro, né, moral da aldeia. E a aldeia assegura a sanção. Tudo aplaudiu e reprovou o povo repartido. Então, há uma divisão de opiniões, né, entre as pessoas da aldeia. Bom, a frase é ambígua e pode-se entender que o povo aplaudiu Jorge Joaquim e reprovou a mulher, ou que alguns aplaudiram Jorge Joaquim
e outros reprovaram. Bom, então, enfim, existe um julgamento efetivo da aldeia, tá certo? Bom, e aí nós vamos, né, ter que pular mais um pouquinho, né? Então, vamos aqui passar um pouquinho, gente, porque nós estamos... Tá aqui, né? Bom, aqui é bom que a gente pega assim um certo resumo, né? Então, enfim, a terceira e quarta sequência constituem a macro sequência das transformações narrativas, aquisição por apropriação e privação por renúncia, né, verdadeiras, isto é, parecem são. Então, no primeiro momento, ele está naquela condição, né, do segredo, né, agora, certo? A coisa se inverte. Então, existe uma ironia, né, na Constituição e até uma simetria na Constituição dos papéis, tá certo? Bom, então, diante da situação de ser amante e de ser traído, né, vamos ver agora o desdobramento aqui, né? Então, quinta sequência, o fazer crer da persuasão. Então, na quinta sequência, o ator Jorge Joaquim, que até então assegurara os papéis, né, do destinatário sujeito, duplamente manipulado pela aldeia e pela mulher, ali naquela situação, né, enfim, assume pela primeira vez no conto as funções de destinador manipulador. Reparem aqui, né, o papel que ele vai ter. E aí onde vem, gente, a questão da pós-verdade, tá? Então ele vai agora, né, trabalhar, tá certo? Né, no sentido da crença em relação à própria população. Então, couberam sempre a Jorge Joaquim o fazer interpretativo, ele interpreta o que a sociedade quer e o crer nos seus valores, né? Submetido que for a persuasão do grupo social e também da mulher. Bom, inverte-se finalmente na quinta sequência as posições actanciais e Jorge Joaquim exerce um fazer persuasivo para que outros sujeitos creiam. Então, agora, o objeto dele é fazer com que os outros creiam. Fazer crer. Então, ele vai fazer o quê? Uma busca da confiança em relação a uma verdade que ele apresenta para aquele, né, aquela sociedade. Então, no texto, mudou-se o segredo, estava, né, na condição de diamante, em verdade, na passagem das duas primeiras sequências, a terceira e a quarta. Como destinador, Jorge Joaquim não tem mais, portanto, a oportunidade de revelar segredos, restando-lhe apenas a possibilidade de operar com a verdade. Ele vai agora trabalhar, né, artisticamente com a verdade, gente. Tá certo? E de transformá-la. Então, isso, gente, para o pensamento, gente, para os dias de hoje, você que está estudando, né, os discursos da atualidade, tá, deve olhar com muito carinho isso daqui. Percebe-se que a verdade e a falsidade, tá? O não ser, não parecer, e o ser e parecer, né, que estão, né, em cima e embaixo do quadrado, né? Então, dependem do grupo social que determina os valores e as regras a serem obedecidas. E se opõe, né, e opõe-se, enfim, à voz do povo ao colocar a aldeia como destinatário de sua manipulação. Aqui vai um parênteses, gente. Quando a gente vê, hoje, na constituição de redes sociais, tá certo? Para efeitos comerciais, que sempre são esses, né, a finalidade é a turma fazer rede para ganhar dinheiro, né? Quem, por exemplo, apresenta esses aplicativos e tudo mais. Então, reparem, né? No momento em que, através de mecanismos de seleção, né, que são matematicamente programados, né? Tá certo? Então, se vão constituindo bolhas, tá? Bolhas, grupos, né? E assim por diante. Então, esses grupos, né, podem constituir as suas próprias, né, noções de verdade. E muito dificilmente, tá, eles vão se comunicar entre si se os valores são, portanto, contrastantes. Pode chegar a um ponto em que é impossível a
possibilidade de diálogo, né, de estabelecer uma interlocução entre esses grupos. Tá certo? Então, isso, para o que a gente entende como uma democracia, é um desastre. Né? Mas vamos em frente, né? Porque aí você tem o inimigo que você tem que eliminar. Você não pode negociar discursivamente com ele, então você vai o quê? Eliminar. Então, para conseguir os resultados pretendidos, ou melhor, para fazer crer aquela população, Jorge Joaquim, né, nega a verdade. Tá? Nega a verdade, ou seja, o que parece e se acredita, né, naquela, né, verdade, né, transformando em mentira. Parece, mas não ser. Né? Aqui, né, parece mais crer, né, parecer mais ser. Tá? Um pequeno probleminha de digitação. Parecer ser. Tá? Transformando-se em mentira. Parecer não ser. Parece, mas não é. Então, ele vai o quê? Desestabilizar, né, os elementos que dariam um efeito de verdade. Então, ele vai ter que fazer o quê? Manipular em função disso. E o destinatário agora é a própria população que o manipulara antes, né? Ele não é o resultado daquele povo, então ele agora vai inverter. Então, é uma nova mudança também, né, simétrica, tá certo? E irônica, constituída pelo Guimarães Rosa. Então, nunca tivera ela amantes. Tá? Não um, não dois. Disse-se e dizia isso Jorge Joaquim. Reportava a lenda, a embustes, a falsas lérias escabrosas, ou seja, isso foi o que inventaram, né? Então, na verdade, começa a haver uma cobertura, né, de novas narrações, tá? Que vão, né, se sobrepondo àquelas que levavam a um cálculo a partir do parecer, né, sobre o que seria aquilo que estava realmente, né, acontecendo. Bom, se a mudança já mencionada do segredo em verdade aconteceu na linha da manifestação aparente, na conversão da verdade em mentira, vejam bem, verdade em mentira, trabalha-se com o eixo, né, imanente, quer dizer, né, interno do ser. O ser é imanência, tá? O parecer, né, seria algo que se manifesta, né? Tá certo? Então, ou seja, há uma transformação, ó, segredo, não parecer, mas ser, aí ela dá sequências em que isso ocorre. Temos a verdade, aquela como ele casa, né? E também é traído, né? Verdade, parecer, mas ser. E, finalmente, a mentira, não parece, não é, que é a quinta sequência. Então, o destinador, assim, é bom lembrar, tá, pronto, tudo bem. Então, aqui, ó, é porque eu estava querendo acrescentar outra coisa. Então, mentira é aquilo que parece, mas não é. Então, o destinador aldeia manipula a aparência da manifestação, enquanto o destinador Jorge Joaquim opera na essência do ser. Então, a partir da negação da verdade em mentira, Jorge Joaquim constrói uma nova verdade. E é aqui que você pega aquela canetinha amarela, né, e dá aquela, né, marcada no seu texto. Uma nova ou pós-verdade. Em outro sistema de valores. Né? Mentira, parecer, mas não ser, parece, mas não é igual a nova verdade. Parecer, mas ser. Conhecereis a verdade, né? Como vocês se lembram muito bem, né? Conhecereis a verdade. O problema é que há uma transformação dessa verdade em mentira. Por quê? Porque há toda uma, né, uma manipulação de dados e tal, né? E tal. Então, hoje nós estamos tendo toda uma lexicalização. Até antigamente se falava no notícia falsa, né? Fofoca, né? E tal. Hoje até aparece uma lexicalização, né, prestigiada em inglês, né? Fake news e tal. Quer dizer, há toda uma, né? Portanto, uma importância desse jogo, né, de disputa de verdades, né? Aí estou só aproveitando aqui na nota marginal, né, claro. Então, Jorge Joaquim, genial, veja bem, genial,
opera o passado plástico, e aqui está nas palavras do autor, tá? Genial, não é isso? Opera o passado plástico, quer dizer, então ele pode mexer naquilo, e contraditório rascunho. Então ele vai, né, reconstruir, recriar, desenredar aquele enredo. Criava nova, transformada realidade, mais alta, mais certa. Bom, aí depende do julgamento. É evidente que o enunciatário dessa história, né, vai ser colocado aqui, né, para refletir sobre isso. Então, o exercício da persuasão é para Joaquim o modo de fazer a aldeia e a mulher acreditarem na negação da verdade estabelecida e na asserção da nova verdade por ele construída. Os que antes o manipularam são agora os destinatários de sua persuasão, portanto, da sua manipulação. Então, para a construção da verdade, emprega-se o recurso narrativo da produção de objetos. Então, nas sequências anteriores, o sujeito adquirido ela vai aqui refletir, né, até chegarmos, né, gente, né, a uma releitura do real, tá certo? Uma releitura e aí a toda uma lexicalização comprovando, né, e vamos para a sexta, o crer da interpretação, pois produziu efeito. Pronto, está aqui, tá certo? Ele conseguiu manipular com sucesso, reajustou, portanto, né, o que seria ser e parecer, surtiu bem, sumiram-se os pontos das reticências. Olha só, é interessante a linguagem poética, né, metalinguística e tal. O tempo secou o assunto. Então, ele trabalha com essas conexões isotópicas maravilhosas, né? Total, o transato desmanchava-se a anterior evidência e seu nevoeiro. O real e válido na árvore é a reta que vai para cima. Todos já acreditavam, Joaquim primeiro que todos, né? Então aqui, né, gente, há essa, né, reconstituição. Então a quinta, né, essas sequências formam a macro sequência da aquisição ou produção de objeto do nível de mentira ou da nova verdade. As macro sequências examinadas são, portanto, 3, né? Número mágico, né? 3. A do segredo, a da verdade e da mentira verdadeira, porque nela se crê. Bom, finalmente aqui a criação do objeto textual. O propósito desse trabalho foi sempre, né? Ela está, né? Assim, ela vai resumir, né? Então, interessante, gente, essas síntese aqui, né? É muito interessante, né? Segredo, verdade, mentira, quer dizer, como ela trabalha, né, de forma extremamente habilidosa, né, o quadrado veriditório, né, para, né, o exame aqui dessas sequências, né? Bom, então aqui ela evidentemente vai fazer aqui uma conclusão, tá certo? Né, e chega, né, algumas conclusões aqui. Bom, então, para concluir com o título, pode-se entendê-lo a partir da análise efetuada como... Aí está em relação ao que é o desenredar, o desenredo, enfim. Eu acho que aqui a questão do que se conta, quem conta aumenta um ponto, né? Enfim, afinal de contas, há uma ficcionalidade na qual as pessoas vão acabar acreditando. Eu acho que aqui eu deixo para vocês darem uma olhadinha, né? Já tem sido bastante sacrificoso para vocês, certamente, acompanharem aqui um pouco da minha leitura. Eu até, talvez, deva, assim, me pedir um pouquinho de desculpa. Talvez eu tivesse de cortar mais, né, logo os trechinhos, né, para tornar mais objetivo o comentário, certo? Então, eu vou tentar recortar mais, tá certo? Para didatizar um pouquinho mais a exposição. Mas acho que é a vontade, é um texto já tão didático, tão já
E eu não sei, eu parece que dá um certo medo de mexer num esquema didático já tão bem constituído como o da Diana. Eu acho que até um respeito, sei lá, não sei. Alguma coisa me inibiu, né? A não ficar recortando muito o texto da professora Diana, né? Ao contrário, por exemplo, de Greymaz e outros, né? Porque Greymaz não tem nenhuma pretensão didática. Aí é muito pelo contrário. Aí a gente tem que fazer esquemas para poder realmente... porque ele apresenta muitas vezes os textos dele em discussão, em esquema ou em ritmo de seminário, que ele fazia sempre seminário. Então, tem aquela sensação de obra em construção o tempo todo, né? E a gente precisa dar umas paradinhas para verificar. Mas a Diana já nos dá um presente, né? Ela já disse que era para efeito didático. Aí eu praticamente fiz uma leitura com algumas paradinhas e também chamando a atenção, como vocês notaram, para usar esses esquemas também para fora, né, de textos literários, né? Os tempos de hoje estão pedindo, por exemplo, reflexões sobre isso aí, tão bem, né, tão assim, magistralmente bem trabalhado pela professora Diana Barros, tá bom? Eu espero, né? Tá certo? Então, com vocês. E, gente, eu acabei sacrificando o estudo do outro conto, tá certo? Eu vou deixar por implícito para a gente tentar segurar o calendário. Talvez um pequeno comentário, né? No máximo, tá certo? Na próxima sequência, tá bom? No mais, temos aí também os contatos com os nossos estudiosos do romance, tá certo? Que eu vou reforçar para ver se eles se prontificam também a apresentar, né, os seus trabalhos de dissertação e tal, tá bem? Então, para que a gente enriqueça mais, né, este momento. Gente, então, eu agradeço aí bastante a atenção de vocês, a enorme paciência, tá certo? De vocês se sustentarem aí, né, num horário desse, com assunto às vezes um pouquinho, né, a exigir assim de abstração, né? Mas quem tem uma paixão pela semiótica, certamente, né, segura a barra, não é não? Então, felicidade para vocês e até a próxima quarta-feira, né? Eu fico aqui mais um pedacinho para alguma né, observação. Então, quem ainda não deu um oi, um olá, né, ou um tchauzinho, tá certo? Não deixe de colocar o nome, porque fica aí o seu nome registrado, tá, para que eu possa acompanhar, valorizar a sua presença, tá bom? Então, vou sair agora, gente, do modo de gravação, desejando aí bons estudos e muita felicidade, muitos cuidados, né, para vocês. E cuidado com as verdades, né, minhas mentiras, e assim por diante. Muito bem. Professor? Opa.